Fala galera, sejam todos bem-vindos, muito obrigado por estarem aqui em mais um vídeo do canal. E hoje eu vou falar para vocês um pouco sobre as classificações do café. Algumas pessoas aqui no meu convívio, no meu dia a dia, muitas vezes me perguntam: pô, aquele café extra forte do mercado é um pouco melhor? Aquele café XPTO é um pouco melhor? Cara, não se trata de marcas, né? Se trata da gente olhar as classificações do café. E hoje eu queria falar um pouco para vocês sobre isso. Quais são as classificações do café? Aquelas classificações que a ABIC, né, que é a Associação Brasileira da Indústria do Café, define para o café que é vendido no mercado brasileiro, e também existe a classificação da SCA, que é a classificação aí internacional de café. Então eu vou explicar para vocês o que é essas classificações, o que são essas classificações e aonde se encaixa cada consumidor, ou o que você deveria procurar para consumir no seu dia a dia. Lembrando sempre, né? Café é um alimento. Então, se você for comer, por exemplo, uma laranja, você não vai querer comer uma laranja podre ou uma laranja que não está madura o suficiente. A mesma coisa vai acontecer com o café. Você sempre vai procurar aquele café que tem as melhores notas, que está mais bem desenvolvido e que apresenta um sabor que é agradável à boca, né? Você não vai querer tomar algo amargo. Lembrando, é claro, que o café possui um amargor natural, né? É diferente daquele amargor que você costuma sentir nos cafés mais comuns aí de mercado, aquele que você toma na padaria, que tem aquele amargor que é duro de engolir, né? Aquele que faz você torcer a cara ali. Os cafés que são produzidos de forma mais rígida, né? Então os cafés gourmet ou os cafés de especialidade, eles passam por um processo muito mais completo, muito mais complexo, desde a plantação até a parte que é torrado e chega nas nossas casas. Então é importante a gente avaliar quando a gente consome esses cafés. Então eu vou falar para vocês a classificação, né, como que funciona essa classificação. Para isso eu vou usar meu celular porque é um pouquinho complexo de lembrar tudo, tá? Bom, a classificação da BIC é basicamente uma classificação que é feita para aqueles cafés que são vendidos nos supermercados. Cafés com pontuação global mínima de 4,5 pontos são considerados tradicionais ou extra fortes, ou seja, aquele café que está escrito lá tradicional ou extra forte é o mesmo café, tá, gente? Não muda. São as classificações. É puro marketing querer vender um café como tradicional e o outro como extra forte, sendo que no final é o mesmo café. Cafés com pontuação global na faixa de 6 a 7,2 pontos são considerados cafés superiores. Ele ainda se trata de um café tradicional, mas ele tem um pouquinho mais de qualidade. Eu ainda não recomendo nessa faixa, tá? E os cafés com pontuação global acima de 7,3 pontos são considerados os cafés gourmets, ou seja, aqueles cafés que já passam por algum tipo de seleção um pouco mais rígida, passam por um processo de torra e talvez ali, nesse processo de torra, você consiga até encontrar uma torra que começa um pouquinho mais para a torra clara, né? Não para aquela torra escura, aquele que deixa o café com cor de petróleo mesmo, sabe? Já começa a chegar ali numa torra média, começando a colocar o pé na clara. Quando você for procurar cafés no mercado, por exemplo, opte sempre por cafés que têm, no mínimo, uma classificação gourmet. São cafés que são um pouquinho mais selecionados e têm um pouco mais de qualidade. É importante a gente destacar uma coisa: você olhar a classificação da BIC, existe uma pontuação abaixo de 4,5, tá? Isso, pela régua lá da BIC, esses cafés são considerados de ruins a péssimos, tá? 4,5, onde o café tradicional e o extra forte se encaixam, uma categoria que eles chamam de regular. Quando você começa a chegar numa classificação 7, é uma categoria bom, que são os cafés superiores. 8 a 10, mais ou menos, são os cafés gourmets, que aí são cafés que eu tomaria tranquilamente. E tomo, já tomei bons cafés gourmets, inclusive para expressos. Tem muitos cafés gourmets que são considerados melhores para expressos do que cafés de especialidade, porque eles têm essas notas um pouco mais achocolatadas, chocolate mais meio amargo. É um café que eu considero assim interessante para todo mundo que quer fazer a transição do café tradicional, daquele café amargo do dia a dia, no sentido café de especialidade, tá? Então os cafés gourmets, se você encontrar no mercado com uma data de torra um pouco mais recente, eu já recomendaria você consumir esse tipo de café. Agora eu queria falar um pouquinho sobre a classificação da SCA, que é uma classificação já global, uma classificação internacional, né? Normalmente os cafés de especialidade eles já começam a pisar mais dentro da classificação da SCA, tá? Existe uma tabela que faz uma referência da BIC para a SCA, que é basicamente a seguinte: café com 8,5 pontos, né, da BIC,
eles já são considerados um café de 85 pontos pela SCA. Então aqui a gente já começa a entrar na linha dos cafés especiais. Só pra gente lembrar uma coisinha, tá? Os cafés gourmet, eles começam basicamente na BIC, aqui no Brasil, uma classificação 7,3 pontos. Esses cafés eles são considerados abaixo do padrão SCA, ou seja, menos de 80 pontos. Então, se você for comprar um café lá fora, por exemplo, café menos de 80 pontos são os cafés gourmets, tá? Um café de 8 pontos aqui na BIC, ele equivale a um café de 80 pontos na SCA, ou seja, um café a partir de 80 pontos, ele já começa a ser considerado como um café de especialidade pela SCA, que é um padrão global, tá? Um padrão internacional. Então, muitas vezes você vai pegar uma embalagem de café especial e vai estar lá 80 pontos mais, 82 pontos mais. Isso já quer dizer que esse café já recebeu uma classificação melhor, ele já passa por um processo de seleção um pouco melhor e ele já entra no café de especialidade. Você vai ver muitas vezes aí, principalmente quando você começa a entrar, sabe, a fundo no mundo do café especial, todo mundo quer vender café mais de 80 pontos. Eu já bebi café de 84 pontos, 87 pontos, que não eram tão legais assim. Então eu acho que cabe você conhecer toda a procedência daquele café, desde lá do plantio, até quem torrou esse café, até chegar na sua mesa. Existem excelentes pessoas, excelentes torrefações, por exemplo, que realmente fazem um trabalho magnífico de coletar esse café nos lugares certos, com os produtores certos, estão fazendo um trabalho bacana. Claro que fazem um trabalho muito bom também torrando esse café para que esse café chegue bom aqui pra gente preparar ele. Por isso que eu tô te falando, eu já bebi cafés de 84, 87 pontos que não eram tão legais assim, porque a classificação não quer dizer tudo sobre o café. A classificação é uma referência que a gente tem que usar para tomar café especial, café de especialidade. Mas quando você for, por exemplo, numa cafeteria de café de especialidade, dificilmente você vai ver um café de 80 pontos ou mais que não seja bom, né? Vamos dizer assim. Já são cafés legais, podem ser consumidos numa boa e você provavelmente vai gostar bastante. Tem cafés de 84, 87 pontos que não foram tão bacanas assim. Foram cafés que eu acabei comprando na internet e em alguns lugares não tão confiáveis assim e que me acabaram desagradando um pouco. Mas claro, isso tudo vai de paladar a paladar. Os aromas que o café tem, dos sabores que ele apresenta, das notas do café, a gente pode falar sobre isso em outro vídeo. Mas é muito individual. Cada pessoa tem o seu paladar. Eu não consumo as mesmas coisas que vocês e vice-versa. Então, às vezes eu consumi um tipo de fruta, por exemplo, consumi muita banana e muito morango ao longo da minha vida. Se eu pego um café que ele me propõe a ter essas notas, provavelmente eu vou encontrar com mais facilidade essas notas. Agora, se eu pego um café que fala assim, esse café tem notas, não sei, uma fruta bem exótica que eu não costumo comer. Fruta do conde, por exemplo, uma fruta que eu praticamente não gosto muito, comi poucas vezes na minha vida. Tentar achar essa nota no café, eu não vou achar também, entendeu? Lembrando sempre, as notas, essa avaliação que o café recebe, nem sempre vai entregar aquilo que você está esperando. Cabe sim você comprar de lugares legais, de boas torrefações, de bons produtores, porque aí sim você vai ter cafés bem pontuados e que realmente entregam aquilo que prometem. Em resumo, cafés tradicionais e cafés extra fortes na gôndola do mercado é o mesmo café, tá? Eles estarem em embalagens diferentes, um escrito tradicional e outro extra forte, é por marketing. Cafés superiores tá começando a subir, mas ainda não é bacana. Cafés gourmets já começam a ter uma procedência um pouco melhor, mas verifica sempre a data que aquele café foi produzido. Quanto mais recente da data de produção, da data de torra dele, melhor. E cafés especiais são os cafés que realmente passam por um processo de seleção mais adequado, processo de produção mais adequado, passam por uma torra mais adequada, com um mestre de torra ali avaliando tudo aquilo que o grão pode oferecer, e são cafés que com certeza vão agradar muito mais na xícara, tá? Fica aí a minha dica de hoje para você começar a prestar um pouquinho de atenção no que você está comprando na gôndola do mercado e começar a entender, diferenciar por que cada um desses cafés recebe uma classificação diferente. É isso. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau!